Meu nome é Marielle, eu sou atriz e eu acabei de me formar agora em artes visuais e eu sempre fui apaixonada por artes performativas. A proposta foi acadêmica, visto que a professora de arte contemporânea, que é uma das disciplinas lá do curso, ela fez uma proposta pra gente, onde a gente tinha que criar uma peça contemporânea inspirada em um dos artistas que a gente estudou no semestre. E aí, a partir de então, eu decidi fazer um videoarte inspirado num artista que a gente havia estudado. E foi isso, mas a faculdade também serviu para despertar esse meu olhar pro vídeo e foi uma coisa que eu me apaixonei, assim, talvez eu faça mais fora da faculdade. A ideia do meu vídeo, ela foi inspirada numa produção contemporânea do artista Matthew Barney, que chama Cremaster. O Cremaster é uma série de 5 vídeos que ele produziu, que totalizam mais de 7 horas de filmagem. O que é o Cremaster? O Cremaster é o nome do músculo que é responsável pelos movimentos voluntários e involuntários dos testículos. Mas o Matthew Barney, ele quis falar, na verdade, retratar nos vídeos dele, o processo onde o feto, nas primeiras semanas de gestação, ele ainda não tem o seu sexo definido. Então ele quis retratar essa luta do organismo na definição do sexo humano. Aí eu pensei, pô, se um cara, um artista contemporâneo, faz um vídeo falando do ciclo Cremaster, que é o nome lá do músculo dos testículos, com essa loucura toda, por que não fazer um vídeo falando do ciclo da mutação da vida, do processo de transformação que a gente tem na vida? E aí foi que surgiu a ideia de eu fazer, através de várias simbologias, de várias metáforas, um vídeo onde eu pudesse retratar os processos de mutação que a vida tem, entre nascimento, morte e etc e tal. A produção foi feita de uma forma totalmente amadora até então, visto que eu não tenho uma câmera Full HD profissional. E foi feito com uma câmera de vídeo de resolução não tão boa assim, num tripé dentro da sala da minha casa. E aí eu pensei, poxa, que peixe que eu vou comprar? E aí eu cheguei a pensar na ideia do beta, e todo mundo me pergunta, poxa, mas você matou o peixe e tal. E aí eu falo, não, o peixe está nadando na sala da minha casa, no aquário, bonitinho, sem salvo. E na verdade o que eu comi era de plástico. Então foi tudo feito numa estrutura pequena, amadora, dentro da minha casa mesmo, com uma câmera. E com um peixinho de verdade, em certo momento a gente trocava ele por um de plástico. E foi feito só comigo e com a ajuda de um auxiliar, que é meu marido. Porque tinha um momento que eu precisava aparecer no vídeo e não tinha como apertar o botãozinho. Então eu precisei de uma assistência. Olha, eu acredito que o conceito, ele até, por algumas pessoas, ele pode ser compreendido. Eu não gosto muito de ficar explicando o trabalho que eu desenvolvi e explicando as significações, porque eu acho que o público, ele tem que enxergar aquilo que dialoga para ele. Mas assim, para mim, o conceito ele partiu de uma ideia onde o gelo representava uma temperatura baixa, uma impossibilidade de surgir algum tipo de vida ali, e a partir do momento que esse gelo ele derrete, ele vai ganhando uma temperatura mais alta, e aí surge uma nova vida. Essa vida ela tem os ciclos dela, né, no caso ali simbolizada pelo peixe, e aí essa água acabando no aquário, ela também está mostrando
onde o ambiente dessa criatura, onde o ambiente também sofre essa mutação, né? Então tem uma criatura lá, e aí esse ambiente ele vai mudando, ele vai alterando o processo de vida dessa criatura. Essa criatura ela é surpreendida por uma outra criatura que de repente a come, se alimenta, e aí de repente disso, dessa possível morte declarada até então ali no vídeo, essa criatura, que eu tentei trabalhar até uma criatura um pouco andrógena, eu queria que aparecesse os meus cabelos e tal, mas aí essa criatura, ao engolir essa criatura, ela acaba, dando fim, né, no processo de uma vida, mas acaba com aquilo também, vomitando terra. Ao vomitar terra, ela acaba construindo ali uma possibilidade de um nascimento de uma outra vida. Então eu queria fazer meio uma ideia louca de que nada nunca acaba e esse ciclo de mutação ele está sempre presente na vida, onde as coisas sempre se transformam, e num mundo onde tudo é mutável, onde tudo se transforma e onde nada se perde, assim. E ao mesmo tempo também a ideia de que quando uma criatura morre ela vira adubo, né, pra terra e etc e tal, vira vitamina, né. Enfim, foi uma viagem da minha cabeça e tá aí.